Essa será a gravação da aula de máquinas térmicas, o assunto veículos autônomos. A gente vai fazer uma apresentação do assunto, uma contextualização global. Em muitos lugares nunca se viu um veículo autônomo, e em outros faz parte do dia a dia, né? Então a gente vai ver quais países estão trabalhando em direção a essa nova tecnologia, em que aspectos. A gente vai falar da economia. É para ser uma tecnologia bem disruptiva, então vai movimentar bastante a economia nesse progresso. A gente vai dar uma linha do tempo, o que aconteceu, o que vai acontecer com essa tecnologia. Como é uma tecnologia nova, a gente vai falar das considerações éticas, pode mudar a forma como a gente interage com nossos veículos e a forma como nossos veículos interagem com o nosso ambiente. A gente vai falar da legislação, a gente vai falar de como o Brasil está nessa situação de veículos autônomos. Depois dar uma visão de riscos e desafios e concluir a apresentação. Bom, o que é o veículo autônomo? O veículo autônomo é um veículo equipado com a visão do mundo. O veículo tem aquisição de dados em volta dele, ele consegue enxergar esse mundo e tomar decisões de direção. Ele pode dirigir pelo motorista. Então aqui está uma imagem de um carro com diversos sensores ao redor e com processamento. Com isso ele pode se comunicar com o mundo, interagir com o ambiente, dirigindo, tomando as decisões e se comunicar com o motorista também. Agora a gente vai destrinchar, dentro de veículos autônomos, quais são as principais tecnologias e transformações dessa tecnologia e que países estão envolvidos nessas empreitadas. Eu trouxe aqui uma fonte de um index econômico, colocando em posição todos os principais países agentes nesses quesitos. O primeiro aqui é tecnologia. Ele colocou em primeiro lugar como Israel, segundo lugar como Estados Unidos e terceiro lugar como Japão. Na tecnologia ele focou bastante na questão de equipar veículos para ser autônomos, então na parte de sensores. Israel é uma grande referente em sensores avançados por causa da tecnologia militar que eles tanto usam. E também tem envolvido então os Estados Unidos, e o Japão também é muito forte na automação e coisas do tipo. Essa fonte que eu estou usando é de 2020, então se fosse atualmente eu acho que com certeza a China estaria entre esses três primeiros também. E o que são essas tecnologias? Essas tecnologias estão aqui expressas em imagens. São tecnologias de sensores, como as câmeras, mostrada na primeira figura ali no canto esquerdo em cima. Também temos o radar ultrassom à direita ali da Bosch. E temos tecnologias novas, como aquela da imagem do canto de baixo. O LiDAR nada mais é que um radar a laser. Então ele tem um sensor que consegue enxergar melhor a distância e a profundidade da imagem. Ele tem uma foto aqui de um carro com o LiDAR em cima fazendo essas imagens. Aqui as cores não são como uma câmera, né? A cor do mundo real. A cor indica uma distância do objeto, então ele enxerga tudo em perspectiva de forma automática, sem ter que sobrepor diferentes pontos de vista, como funciona com a câmera ou até mesmo a nossa vista, né? A gente só consegue uma boa profundidade porque a gente tem dois olhos e não só um. A imagem de uma câmera, ela não identifica a profundidade se não é feito o processamento dessa imagem em sobreposição. O processamento dessa imagem está sobrepondo todos esses sensores e está interpretando os dados. É feito por chips de inteligência artificial. Tem uma imagem de um aqui da Tesla. O próximo tópico seria o regulamento, toda a legislação em volta. Aqui ele destacou alguns países que estão na frente da legislação. Notem que às vezes não são os mesmos do que a tecnologia. Tem países que
se preocupa mais com desenvolver rapidamente e não entrar com muita legislação, porque normalmente envolve atrasos na tecnologia. E tem outros países que se preocupam mais com ter a legislação primeiro antes de adotar novas tecnologias. Alguns desses países são a Singapura e o Reino Unido, destacados aqui. A legislação envolve os riscos envolvidos com essas novas tecnologias, né? A gente tem que o próprio veículo já apresenta um alto risco para a sociedade. Eu peguei essa imagem de acidentes, mortes no trânsito. A gente pode ver que tem uma tendência de aumentar o número de acidentes no trânsito, cada vez fica mais caótico, mais difícil trafegar nesse trânsito. E a maior parte dos acidentes são com as pessoas que estão mais expostas, mais vulneráveis no trânsito, como os motociclistas e os pedestres. É muito mais seguro viajar, por exemplo, com caminhão, com ônibus ou até mesmo bicicleta. Então aqui está destrinchado o tópico de regulamento, tem a segurança, como eu estava dizendo, tem o suporte remoto, vai ter um período de adaptação, as empresas vão ter que ser responsáveis, responder dúvidas e dar suporte aos motoristas nesse novo tipo de veículo. Tem quesito ambiental e social, vai poder usar o veículo de formas diferentes. A pessoa pode ir no centro, não querer estacionar e deixar o veículo rodando até ela sair de um estabelecimento ou algo parecido, ou então o veículo voltar sozinho para casa, estacionar em casa e voltar para buscar a pessoa, e tem que destrinchar o que é permitido, o que faz sentido, o que não faz. Vai ter questão da segurança cibernética. Pode ser uma via de ataques terroristas, tomar conta de um veículo que se dirige sozinho e cometer atentados contra o motorista ou pedestres e outras pessoas em risco no trânsito, né? Tem o quesito de compartilhar informação, o quanto de informação vai ser compartilhado, o que vai ser permitido, porque empresas podem usar esse veículo autônomo para sugerir rotas, identificar padrões de consumo e coisas do tipo. O próximo tópico também já está aqui no slide, seria a economia e tudo que envolve a economia desses veículos. Aqui a fonte deu um foco para a infraestrutura que esse veículo precisa, e tem países como a Holanda, a Coreia do Sul e a Noruega. Todos esses países têm uma coisa em comum, que eles são países pequenos e com uma ótima infraestrutura, uma infraestrutura que está se desenvolvendo voltada para o veículo elétrico, para a grande comunicação de informações, 5G e tudo mais. Então esses países se destacam como casos bons para veículos autônomos. A economia envolve o transporte público avançado, poder utilizar esses veículos autônomos como parte do sistema público de transporte. Também temos quesitos como a sinalização, uma forma clara do veículo conseguir entender como funciona as vias, o próprio semáforo nas esquinas, rotatórios, tudo bem identificado, boas pistas, tudo isso envolve para o veículo conseguir se locomover nas vias. A parte ambiental e de infraestrutura também é muito importante. Um dos pontos interessantes nessa nova infraestrutura para veículos autônomos seria a transmissão de dados. Esses veículos então vão estar processando, gerando um monte de dados, e eles podem querer transmitir isso para uma central que vai fornecer apoio ao motorista, ou até mesmo enviar essas informações para retroalimentar a infraestrutura, saber quando abrir e fechar os semáforos, para os outros carros saber em que pista ficar, fornecer um espaço quando um veículo precisa entrar para outra via, mudar de rua e tudo mais. E até mesmo para os pedestres, comunicar com o carro, saber onde é que ele está, chamar o carro de volta, esse tipo de coisa. Vai ter que ampliar a faixa de transmissão de dados, e é muito importante também que essa transmissão seja de boa qualidade, com baixa latência, porque às vezes são informações onde a velocidade de transmissão de informação seria crucial. Um próximo tópico seria o cultural. Alguns países vão conseguir aderir a essa nova tecnologia de forma mais fácil, outros vão rejeitar. Depende de como a sociedade interage com novas tecnologias, porque, por exemplo,
eles podem vir a substituir todos os motoristas prestadores de serviços, porque as pessoas vão confiar ou não confiar nesses veículos, vão conseguir pegar carona com um veículo que não tem motorista. A primeira vez pode ser muito estranho, tem que perceber que ele é mais seguro do que um motorista humano, né? E para as empresas que têm essas frotas de veículos, vai ser muito mais estável ter um veículo autônomo, vai ser muito mais confiável e não vai ter que pagar esses motoristas, né? Então pode ter muito protesto daqueles que trabalham com esse tipo de coisa, e tem toda a questão ética dos acidentes. Vão acontecer em menor escala, mas daí tem um culpado que não é o motorista, é uma empresa. Como é que a sociedade vai aceitar esse tipo de coisa? O congestionamento também seria um ponto interessante. Ah, Primeiro, pode vir a aumentar o congestionamento, porque vai ter mais carros rodando, e carros rodando até mesmo sem transportar ninguém, pelo fato de eles serem autônomos. Então isso pode conturbar, e a interação entre carros autônomos e motoristas vai ser diferente, né? O autônomo vai dirigir de forma diferente do motorista normal. Isso pode trazer transtornos para aqueles motoristas que não têm o carro autônomo. E à medida que essa tecnologia vai evoluindo e a gente vai ajustando as coisas e vai tendo cada vez mais veículos autônomos, pode ser que mais para frente também diminua o congestionamento, eles saibam trafegar melhor na cidade, interagir melhor entre outros, e o trânsito flua melhor. Então pode acontecer as duas coisas, e tem que ver como é que isso vai ser aceitado pela cultura da sociedade que está interagindo com esses veículos. Um exemplo prático daqui seria o jeitinho brasileiro, né? De sempre querer dar um jeito e tentar se enfiar numa via, porque de última hora precisa entrar em alguma rua ou mudou de ideia, alguma coisa assim. Então aqui no Brasil a gente não costuma deixar muito espaço perto dos cruzamentos para veículos entrarem, e ativamente não deixar eles entrar, porque pode causar muito transtorno no trânsito, pode ficar tudo parado por causa dessas pessoas. Um veículo autônomo, talvez por questões de boa direção, práticas padronizadas, vai ser aproveitado pelos outros motoristas, porque vai deixar mais espaço, né? Então isso pode ser uma coisa boa na direção, às vezes pode ser num contexto cultural, pode ser ruim. Aqui eu deixo alguns questionamentos que vão surgir. Quem é responsável agora que o veículo é autônomo, se acontecer uma coisa boa ou ruim? Como é que vai ser aceito essas mudanças? Vai ter melhora ou não? Que nem eu falei do congestionamento, pode melhorar em alguns aspectos, pode piorar em alguns aspectos. Também a questão de estacionamento. O veículo agora não necessariamente precisa estacionar, ele pode rodar sozinho, procurar uma vaga, ou procurar uma vaga mais longe e vir para buscar alguma coisa assim. Então pode ter piora no congestionamento, mas melhora no quesito de estacionamento ou não. A gente ainda não consegue prever todo esse tipo de coisa. Também a questão dos empregos, como é que vai ficar os empregos de transporte. Um ponto que vai pesar bastante nesse assunto de cultura de veículos autônomos vai ser que tipo de experiência esse antes motorista que vai ser passageiro dentro desse veículo vai ter. Aqui eu tenho um vídeo de um pesquisador sobre direção autônoma. Atualmente a direção autônoma às vezes tem que chamar a ajuda do motorista. Não tá, a maioria dos carros não são totalmente autônomos ainda, né? Então tem que ter um sistema de inteligência artificial que identifica o que o motorista está fazendo e se ele pode prestar atenção, se ele pode assumir o volante. Então esse pesquisador fez esse tipo de sistema, e ele identifica o que o motorista está fazendo, e ele resolveu testar a direção desse veículo que está observando não só a estrada, mas também o motorista e o que ele está fazendo. Resolveu testar tocando guitarra dentro do veículo. Então ele está ali tocando guitarra e tem uma identificação de atividade dizendo que em 95% do tempo ele está tocando guitarra. Não é uma atividade muito aceitável, né? Porque está ocupando as mãos deles a maior parte do tempo. Mas a gente vai ganhar nesse tempo onde o veículo está dirigindo sozinho, a gente vai ganhar esse tempo para poder fazer ah, coisas agradáveis, né? O trânsito normalmente não é muito agradável, o trânsito pesado de dirigir.
e a gente pode estar fazendo coisas do dia a dia ali dentro do carro, desde que não comprometa muito a nossa atenção. O último tópico que eu resolvi colocar é as possibilidades. Vai ter inúmeras possibilidades que vão surgir com esses veículos autônomos. Vai ser possível fazer frotas do caminhão onde um segue o outro e fica mais barato o transporte, economiza energia e fica mais previsível esses transportes, sendo que o primeiro caminhão pode ter um motorista e os outros pode só estar seguindo o primeiro sem ter necessidade de um motorista. Pode ter drones de entrega autônomo. Pode ser feito o transporte em zonas de baixa densidade primeiro, onde o veículo autônomo vai lidar melhor sem o motorista. Pode ter robôs táxis fornecendo o serviço de transporte sem o motorista também. E pode diminuir os estacionamentos em grandes centros urbanos, porque o veículo pode ir além do que normalmente é feito para estacionar. Não tem a importância do motorista estar lá para estacionar o veículo. Então o motorista pode saltar e procurar algum lugar. Liberando esses estacionamentos pode estar linkado com a economia, né? Grandes estacionamentos em centros urbanos importantes têm uma perda grande de valor, né? Porque esse espaço onde está só para estacionar os veículos, que é necessário pode estar sendo liberado para as pessoas e não para os veículos, né? Então vai agregar mais valor aos negócios, vai ampliar os negócios, vai ter mais coisa no centro, né? Aqui tem um exemplo de uma inovação envolvendo o veículo autônomo. Esse é um ônibusinho do Canadá, 100% elétrico, que se for dividir ele no meio, ele é espelhado, né? Não tem nada envolvendo o motorista do lado esquerdo, do lado direito, então ele pode ir numa direção ou do outra, é igual para ele. E ele para em pontos de ônibus para pegar pessoas. A pessoa só entra, deve ter algum tipo de cartão para pagar e vai para o destino onde quiser. Ele vai parando de ponto em ponto e fazendo esse transporte público de forma totalmente autônoma. Aqui tem por cima várias empresas que vão estar envolvidas, montadoras que vão ter que se adaptar, empresas de sensores, empresas de tecnologia, empresas americanas, empresas chinesas e até empresas que a gente não imaginaria que entrariam nesse tipo de negócio, como a Amazon, a Apple. Elas estão vendo a oportunidade que tem economicamente para essas coisas e vão estar entrando. Todas as grandes empresas vão participar desse processo. Temos aqui 3 empresas que já estão investindo um monte nesse setor de veículo autônomo. Temos a Tesla, que cresceu rapidamente de 2010 para 2019, está investindo bilhões e tem a maior quantidade de veículos autônomos na estrada hoje é da Tesla. Tem empresas de serviços que vão estar usando veículos autônomos como serviço, parte do serviço deles. Tem a Uber. A Uber é uma empresa que cada vez mais está pegando o capital de investimento para fazer o negócio deles funcionar. Eles não têm uma fonte de lucro atualmente muito grande. Eles funcionaram muito tempo com prejuízo. E esse veículo autônomo pode ser uma promessa de tornar essa empresa que já tem muitos usuários, tornar muito mais lucrativa, né? Então estão investindo pesado nisso também. E aqui tem a Waymo. A Waymo é uma empresa que quase ninguém conhece, mas tem muitos veículos autônomos, táxi, robô funcionando com a Waymo por trás. É uma empresa que surgiu já grande, em 2010 não tinha, em 2019 surgiu gigantesca, por causa que tem a Google por trás dela, ela surgiu de dentro da Google. E se nós vemos as áreas de maior investimento, na área de locomoção, a partir de 2010, está indo tudo para locomoção elétrica, o processamento de informações, os sensores, as baterias, os softwares e tudo mais. Houve uma grande mudança no preço, valor do veículo. Antigamente era mais o veículo com mecânica e peças de extras no veículo, peças de reposição e tudo mais. Hoje em dia está migrando cada vez mais para software, né? O valor agregado de software no veículo, por ele ser mais automatizado, com mais interação, ele está
ganhando valor na parte do software e perdendo valor na parte mecânica. Aqui eu tenho um gráfico mostrando se fosse totalmente aceitado os veículos autônomos nos Estados Unidos, ia ter um benefício público de até 800 bilhões de dólares no ano 2030. Esse é um valor muito alto, né? Esse benefício, essa economia vai surgir de evitar congestionamento, de poder utilizar melhor onde antes eram estacionamentos, utilizar essas áreas nobres para realmente coisas que agregam valor no centro da cidade, igual eu tinha dito antes, e também a maior parte vai surgir da segurança. Uma vez que o veículo se torna mais seguro, ou muito mais seguro que um motorista humano, todos os acidentes evitados, né? Hoje, se a gente estiver andando pela rua, pegando um ônibus, a gente vai ver muita gente acidentada, motoristas de motos com pinos na perna, porque arrebentou toda a perna. Esse custo para a sociedade das pessoas se acidentando, o impacto que tem nisso nas famílias, até perdendo a vida, o impacto é muito alto. Se puder ser evitado, é até difícil estipular o quanto de economia a gente vai ter, toda a questão emocional e tudo mais. Outro ponto importante que eu trago através desse gráfico seria as frotas de veículos totalmente autônomos e não autônomos, o custo dessas frotas de estar operando. O carro autônomo inicialmente vai ser muito mais caro, então o custo dessa frota vai ser mais caro. Mas com o tempo, as vantagens de não ter um motorista, de estar rodando por mais tempo, de não precisar parar para se alimentar, de fazer uma jornada mais longa e o próprio custo do motorista, né? Vai se tornando cada vez mais atrativo, vai evitar acidentes, ser mais previsível. Então vai ter um ponto onde ter uma frota totalmente autônoma vai ser mais custo-benefício que ter uma frota de veículos não autônomos. Nesse ponto aqui vai ser mais interessante todo mundo usar o robotáxi, o veículo autônomo, do que estar usando os serviços atuais, né? E esse ponto aí vai ser onde vai realmente ter uma mudança de perspectiva de explodir o carro autônomo como serviço, né? Vai ser adotado de forma mais unânime à medida que vai fazer sentido no ponto de custo-benefício. Quando esses fatores econômicos realmente impactarem, vai parecer que essa tecnologia surgiu do nada, mas nós, como engenheiros, sabemos que leva muito tempo para desenvolver esse tipo de coisa. Então, eu coloquei aqui uma linha do tempo, desde 1948 até 2018, de acontecimentos levando em conta essa tecnologia de carros autônomos. Então, começando lá atrás, já teve a introdução de controle de cruzeiro nos carros, de manter uma velocidade, e até mesmo logo surgiu o freio automático. E em 1999, como tinha esses sistemas básicos de automação, foi alocado um espectro de radiofrequência para comunicação de curto alcance entre veículos. Então, por muito tempo, houve somente essas tecnologias básicas de automação de veículo, até que em 2007, a DARPA, uma organização de pesquisa do Departamento de Defesa americano, criou uma competição onde os veículos teriam que se locomover, navegar por até 60 milhas no deserto, de forma totalmente autônoma. E quem participou desses desafios foram as grandes universidades de tecnologia do Vale do Silício. Essa é uma foto do desafio. Era carros grandes carregando uma quantidade enorme de sensores, porque até então não sabia do que precisava, do que não precisava para um carro conseguir se locomover sozinho. Então tinha um patrocínio grande e eles equiparam o máximo possível esses veículos grandes com grande capacidade de carregar coisas em cima, com o máximo de sensores para conseguir dirigir. E eles eram bem desajeitados de tomar decisões, eles progrediam bem devagar, teve muitos que ficaram presos em obstáculos e coisas do tipo. E no começo quase ninguém terminava o desafio, até que eles foram evoluindo e as empresas, as grandes empresas de tecnologia em volta, foram se interessando por assunto. A primeira a embarcar, esses mesmos engenheiros que estavam se formando, participando desses projetos, foi a Google. Dentro dela se criou a Waymo. Então, dentro da Google mesmo já tinha essa foto com os fundadores da Google nesse carro totalmente autônomo.
e dá para ver que com o tempo estudando os sensores e o que precisava ser feito, houve uma adaptação bem factível, mesmo esse sendo um veículo protótipo, tem ali um sensor em cima que é muito mais factível de se ver na rua. E quando esse veículo autônomo simplificado, é muito mais atrativo como produto, passou também num teste de direção no deserto, é que surgiu a ideia de usar isso como uma fonte de negócio, criar esses veículos autônomos para o mercado. Logo depois, um ano depois, esse departamento de infraestrutura dos Estados Unidos já lançou políticas e regulamentações iniciais sobre veículos autônomos. Então, dentro do curso da competição, em 2007, até menos que 10 anos depois, já estava sendo feita a estrutura para ter esses carros autônomos como produto no mercado americano. O primeiro produto que surgiu como carro totalmente autônomo, com piloto automático, partiu de uma empresa nova de carros. Ela cresceu em cima de veículos totalmente elétricos e depois veículos autônomos também. E foi em 2015. Eles já tinham há algum tempo os veículos elétricos deles e já pensaram desde o início de ter esses veículos mais para frente como autônomos. Então aqui tem uma imagem de como o carro identifica o mundo. Ele cria linhas separatórias das faixas. Ele sabe aonde permanecer dentro de uma faixa, para onde ir para trocar de faixa. E ele identifica também o que tem em volta dele, né? Ele, com visão computacional, ele identificou todos os carros à frente dele para ele poder se locomover de acordo. No mesmo ano, a Uber contrata 40 pesquisadores de robótica para trabalhar em veículos autônomos e começa a surgir parcerias. Como a Uber não é uma empresa de veículos, é uma empresa de serviço, ela tenta achar o veículo autônomo como o seu serviço final, o seu serviço melhorado. Ela fez parceria com empresas de carro, a Ford, começou a testar também seus carros como autônomo em alguns estados, como a Califórnia, o Arizona e a Miami. Esses estados, depois eu vou falar o motivo, eles são os mais atrativos para ter essa tecnologia por causa da estabilidade do trânsito e do tempo, né? Depois eu vou falar sobre os sensores, vai surgir esse assunto de novo. Então a Uber surgiu e parcerias. Empresas como a GM e a Lyft, concorrente da Uber, também fez parceria. A Toyota fez parceria com a Waymo e também com a empresa de robótica. A Uber e a Volvo também fizeram parcerias. Então surge todo um ecossistema para tentar competir. À medida que a Tesla lançou um veículo totalmente automático, foram surgindo outras empresas para competir nesse mercado, porque se viu como algo altamente lucrativo e promissor. Agora, tendo mais de uma empresa, diversas empresas operando no mercado, fornecendo o veículo como serviço ou como posse, tem que ter novamente diretrizes, uma vez que não é algo mais experimental que está no mercado sendo utilizado, tem que ter regulamentações para aprovar a qualidade dessa nova tecnologia no mercado. O caso que, sendo uma tecnologia muito nova, de não ter totalmente aceitação do mercado, começou a surgir casos, acidentes com essa tecnologia e foi sendo cobrado a maior regulamentação, a maior padronização. Então isso é cobrado à medida que acontece acidentes, né? Aconteceu um acidente com um veículo da Uber, onde o veículo não tinha um tempo de resposta bom o suficiente para responder a um ciclista que caiu na pista repentinamente. Ele estava trafegando ali na calçada e de repente perdeu o equilíbrio e foi para cima do veículo. O veículo não conseguiu parar a tempo e matou o ciclista. Também teve acidente com o veículo da Tesla, onde ele não conseguiu identificar ali uns tonéis de água que é utilizado na frente da divisão de pistas, justamente para amenizar qualquer batida nessa divisão. A divisão estava surgindo ali depois de um viaduto e daí tinha esses tonéis de água laranja. O veículo não identificou como um obstáculo e bateu com tudo de frente e também houve mortes. Então todas essas crises de dificuldade de implementar essa tecnologia, quando envolve acidentes assim graves, com mortes, isso causa uma repercussão negativa e atrasa o desenvolvimento da tecnologia, né?
tem que tentar entregar o máximo possível quando se envolve risco, envolve vidas. Outra coisa que está surgindo no ano 2018, em meio de tudo isso, é caminhões totalmente autônomos sendo testados em rodovias dos Estados Unidos, do Reino Unido. São esses caminhões assim. E nesse caso em especial, foi primeiro testado só o caminhão de trás ser totalmente autônomo. O caminhão da frente continua tendo um motorista normal e o caminhão de trás está tentando copiar o que o caminhão com motorista está fazendo. Então, tem um motorista responsável, sempre dirigindo o veículo, e o de trás já está meio que só acompanhando o que está acontecendo, e tem um motorista só de supervisão. Então é muito legal, porque normalmente nesses países grandes, como o Brasil também, é feito viagens longas e o motorista pode descansar ao longo do percurso, né? E torna muito mais rentável essa locomoção de grande carro, muito mais seguro também, se o motorista pode revezar e descansar no meio do caminho. Por último, nessa linha de tempo, eu também trouxe o serviço da Google de veículo autônomo, robotáxi da Waymo, operando no Arizona, na cidade de Chandler, uma cidade bem pequenininha, sem muito trânsito. Então ele foi testado primeiro lá e hoje em dia já está em muitas cidades. Essa empresa da Google foi a que mais investiu, mais cresceu na frota de veículos autônomos como serviço. É esse veículo aqui, então evoluiu bastante daquela foto com os fundadores da Google dentro para esse veículo aqui, mas o conceito é o mesmo, né? A tecnologia foi estabelecida lá atrás com incentivo do governo e as empresas pegaram a ideia e evoluíram, né? A minha linha do tempo eu parei ali em 2018, mas eu coloquei um slide aqui com o futuro dessa tecnologia. Tem muita coisa que antes não poderia ser feita sem a operação autônoma dos veículos, que agora vai poder ser feita. Uma delas é a entrega totalmente autônoma ali com o drone, que hoje em dia já tem em alguns lugares. Tem também esse caminhão que é totalmente conceitual, totalmente inovador, que não tem nem espaço para o motorista, que tenta aproveitar melhor a aerodinâmica. Temos também esse carro que é totalmente futurista, onde o banco está virado para trás. É mais parecido com o ambiente de uma sala ou algo parecido, onde a experiência do motorista se torna muito mais interessante. Ele pode praticar atividades, tem uma tela ali no meio, tem espaço para esticar as pernas e uma mesinha, porque ele não está preocupado com a direção, né? Aqui eu trouxe um exemplo de norma, a SAI, a Organização de Engenharia Internacional, sobre essa norma de veículos autônomos. Esse assunto é um pouco complicado, esses níveis de automação do veículo, eu coloquei aqui no infográfico e traduzi para gente. No nível 0, 1 e 2, o motorista ainda está dirigindo, mas ele ganha um suporte de direção. No nível 0, esse suporte é o freio automático, aviso de ponto seco e aviso de saída de pista, quando pode sair de pista. Então, são umas informações de suporte e o freio de emergência. É bem comum nos carros de alta linha hoje em dia ter esse suporte, de evitar acidentes dessa forma, é muito interessante. No nível 1, ele já faz a centralização na pista, então ele assume um pouco da direção, então não precisa estar centralizando o veículo na pista. E ele também faz o controle adaptativo de cruzeiro, então tu pode segurar de forma mais leve o volante, não precisa se preocupar com a centralização do veículo e também não precisa se preocupar com o pedal, então ele já está assumindo um pouco do controle do veículo pelo motorista. A mudança dos níveis 0, 1, 2 em azul para os níveis 3, 4 e 5 em verde é quando o veículo começa a operar de forma realmente independente. No nível 3 ainda tem um aviso, tem um sistema que pede que o motorista assuma o volante, mas ele é um motorista de engarrafamento completo, mantendo o controle na pista, podendo mudar de pista e fazendo controle de cruzeiro. Essa é a evolução do 2 para o 3. O nível 4 é onde estão os carros autônomos mais avançados hoje em dia. Eles não vão requerer que o motorista assuma o controle, eles podem funcionar até às vezes sem pedal ou volante, só que eles estão limitados na região onde eles podem funcionar.
É aqui que está a maior parte dos robotáxis hoje em dia. Eles não levam por autoestradas, eles não levam por situações de alto risco. Eles são limitados onde eles circulam, em alguns bairros, em alguns lugares sem muito movimento, em alguns lugares muito bem mapeados. Mas eles operam de forma totalmente autônoma. Tu entra e não precisa conduzir, tu só senta como passageiro. Quando ele se torna nível 5 é quando ele pode operar dessa forma assim, igual no nível 4 em qualquer lugar. Na autoestrada, mudando de cidade, fazendo viagens. Então, quando um carro nível 4 puder operar em qualquer lugar, vai ser um carro de nível 5, que seria mais ou menos a ideia daquele carro com os bancos virados para trás, sem se precisar até mesmo de um volante, né? Essa apresentação é meio que expositiva, mas eu não queria deixar de falar um pouco tecnicamente da tecnologia envolvida para o carro conseguir se locomover sozinho, é um fato em tanto, né? E tem vários desafios técnicos de engenharia aqui por trás. Então eu trouxe a comparação de todos os recursos que estão por trás disso, todos os sensores. O primeiro que eu coloquei seria aquele mais moderno, aquele que antigamente nunca seria colocado num carro, que é o sensor radar a laser. Ele funciona igual um radar normal. Ele emite uma onda eletromagnética. Nesse caso daí é o laser. O laser tem a vantagem de ser a onda mais rápida, a velocidade da luz. E ele vai até o alvo e retorna. Nesse tempo de ir até o alvo e retornar, tu tem a ideia da distância onde está o alvo. Então é um sensor que ele gira em cima do carro, percorrendo 360, também indo de baixo para cima, para pegar uma nuvem de pontos em volta dele e fazer essa percepção de distância precisa para ele poder se locomover no ambiente dele. Então, aqui tem um gráfico que a gente chama de gráfico radar, com diferentes aspectos do funcionamento do sensor, e dando nota para cada um deles. O LiDAR tem a capacidade de funcionar totalmente no claro e no escuro. Ele não precisa de luz para funcionar, como ele é um sensor a laser. Ele também tem uma resolução muito bom. A resolução dele só não é 5 porque ele não tem a sensação de cor e contraste, mas ele pega em compensação muito mais a sensação de distância. Ele tem a sensação de distância precisa, então ele tem uma percepção de detecção de proximidade e de alcance muito bom. Só que ele também não funciona a distâncias muito longas, né? Ele tem um custo altíssimo, esse seria um dos pontos fracos dele. O tamanho do sensor também é muito grande. Para operar em 360, ele tem que ser colocado em cima do carro. Fica um negócio exagerado, meio feio, principalmente naqueles primeiros carros. Hoje em dia está diminuindo o tamanho desse sensor. Ele consegue ter uma percepção de velocidade muito boa. Ele não tem cor e contraste, igual se seria uma câmera, né? Ele não tem essa sensação de cor e contraste. Eu coloquei uma imagem aqui exemplificando como é visto esses dados do sensor. As cores são profundidade, distância, e não realmente a cor dos objetos. Dá para ver aqui também que ele consegue ver a distância, ele consegue ver os pedestres, ver a silhueta de tudo que está acontecendo em volta dele, apesar de não ter, nesse exemplo aqui, uma resolução tão boa, mas tem LiDARs com uma boa resolução. E ele tem um ponto fraco, é que como o radar está em cima do carro, ele não consegue ver exatamente o que está bem próximo embaixo dele. Ele tem um ponto cego aqui em volta na proximidade do veículo. Esse daqui seria o exemplo, uma foto de um veículo de teste com esse LiDAR em cima. Atualmente eles fazem isso daqui o mais compacto e mais bonito, né? E também tem o último quesito do funcionamento da neve na chuva. Por ser uma onda de comprimento bem pequeno, a qualquer coisinha pode bloquear, pode interferir nessa onda e não tornar o sensor bom para essas características de quando tem uma chuva e quando tem neve. A próxima tecnologia que eu vou mostrar é as câmeras. Seria a grande concorrente do LiDAR. Teoricamente não precisaria do LiDAR para dirigir, porque ninguém sai por aí com um LiDAR em cima da cabeça. A gente consegue fazer totalmente a direção só processando a imagem
duas fontes de imagem, que seriam nossos olhos, seria equivalente a câmeras, a gente consegue fazer tudo. Então, teoricamente, é possível fazer tudo com as câmeras também. As câmeras têm sua própria característica, elas têm uma resolução muito boa. Hoje em dia a gente tem câmeras pequenas, todo mundo tem na palma da mão ou no bolso um celular que tem uma boa resolução de imagem, consegue ver a um bom alcance. Então, se ampliar um pouquinho o tamanho dessa lente, desse ponto de captação, se torna melhor ainda, né? Isso aqui é um exemplo de uma câmera de carro. Ele tem um custo baixíssimo porque está sendo desenvolvido para todo mundo ter pelo menos um. Tem a detecção de proximidade. Essa detecção de proximidade não surge só de uma imagem, é que nem eu falei anteriormente, surge como no nosso olho de uma triangulação, então precisa ter mais de uma câmera para ter uma detecção de proximidade. Então esse seria um ponto fraco da câmera, ter que triangular e processar a imagem para ter a detecção da distância, e também não é tão preciso quanto o LiDAR, que faz a medição de forma direta. O custo é muito bom, o tamanho do sensor é muito bom, ele pode ser pequeno, ele não identifica muito bem a velocidade. É outra coisa que tem que ser processado da imagem com a triangulação, o sentimento de velocidade. Ele tem que operar cálculos em cima dessas imagens, em cima do tempo que ele captura essas imagens para ter uma sensação de velocidade. Tem boa cor e contraste, né? Não funciona tão bem na neve da chuva, assim como a nossa visão não funciona tão bem se tem uma chuva forte ou uma neve forte. Ele funciona muito bem no claro, só que o ponto fraco dele é que ele precisa dessa luz para capturar a imagem, né? Ele não funciona nada bem no escuro. No escuro tem que usar o infravermelho, e o infravermelho é um pouco pior do que a visão no claro, que seria colorida, que pode identificar as placas, conseguir as coisas com muito mais exatidão do que no escuro. Então, novamente na foto da câmera, a dificuldade hoje de trabalhar só com câmera seria mais a nossa capacidade do nosso cérebro de processar as imagens, de tomar decisões de forma rápida, somente com imagem, é muito maior do que a gente consegue hoje com a inteligência artificial. Então, o gargalo da tecnologia não está tanto nas câmeras, as câmeras são tão boas ou até melhores quanto nossos olhos, elas conseguem focar, trabalhar com diferentes distâncias, porque tu pode colocar mais de uma câmera em volta do veículo, então tu pode não ter o ponto cego igual a gente tem no veículo, que precisa do espelho, precisa se concentrar numa coisa ou na outra. A gente pode ter uma visão mais ampla, a gente tem um sensor muito bom para direção, só que a processar e tomar decisões a partir dessas imagens de forma rápida, de forma acurada, se torna um desafio maior do que se não tiver sensores auxiliares dando informações mais rápidas e precisas sobre velocidade, distância e coisas do tipo. O próximo sensor seria também um contraponto ao LiDAR. Ele é a tecnologia do LiDAR, só que anteriormente, né, que se trabalhava só com radar. A diferença é que o radar é uma onda de grande comprimento, ela não é tão rápida, ela viaja de forma mais devagar, e ela não consegue ver as coisas com tanta precisão, ela não tem uma resolução tão grande, né? Então a resolução dela é baixa, o alcance é bom porque é uma onda de longa distância, e não tem uma boa detecção de proximidade. Tem primeiro o problema lá do LiDAR não identificar as coisas em volta, só que ampliado. O LiDAR é custoso, esse daqui não é tão custoso, é uma tecnologia antiga, mais simples. O tamanho do sensor pode ser muito pequeno. Ele identifica novamente velocidades de forma bem precisa. Ele não tem cor em contraste nenhum, mas em compensação em relação ao LiDAR, ele tem um ponto forte aqui, que como a onda dele é grande, ela não vai ser interrompida pela neve, pela chuva. Então não vai causar interferência se o objeto for pequeno, não vai nem identificar se o objeto for pequeno. Isso pode ser uma coisa boa e ruim ao mesmo tempo. Funciona tão bem tanto no claro quanto no escuro, igual o LiDAR. Esse daqui seria um sensor de radar num carro, ele é bem pequenininho, esse é fabricado pela Bosch. Também temos o ultrassom, que é um sensor tipo radar, só que utilizando som. O problema dele é que o alcance é muito pequeno. A gente usa basicamente, na maior parte dos carros hoje em dia está vindo comprar sensor de estacionamento, né? Ele tem uma detecção muito boa de proximidade, ele é bem pequenininho,
Ele pode ser até mesmo do tamanho de uma moeda, mais ou menos. Então tu pode colocar vários em volta do carro e fazer a detecção fina quando está se aproximando muito do objeto para avisar para não bater. Então já é utilizado junto com os motoristas e pode ser utilizado também no veículo autônomo. Ele tem um custo muito bom, um tamanho muito pequeno, aqui do lado de uma moeda. Ele não identifica a velocidade porque ele não vai muito longe, ele não tem esse tempo de resposta. A cor em contraste zero. Ele funciona bem na neve e na chuva, igual o radar. Funciona no claro e no escuro, mas a resolução dele não é muito boa. Tem que colocar vários sensores em volta para preencher o mapa em volta do carro. E o grande diferencial desses sensores é combinar eles para ter o máximo possível de resposta. Os pontos fracos de um e fortes do outro podem se complementar. Então eu trouxe aqui uma comparação juntando a câmera e o radar. Juntando a câmera e o radar, já vemos que os pontos fracos da câmera são pontos fortes do radar e vice-versa. Então tu consegue preencher bem essa tabela de requisitos que a gente, o sensor, utilizando os dois de forma conjunta, processando as informações de forma conjunta e decidindo com base nos dois sensores. Tem uma grande disputa hoje em dia de utilizar todos os sensores mais simples para fornecer informações por carro e se apoiar bem na percepção com a inteligência artificial de processar todas as informações e criar um mapa mental para o carro se locomover no ambiente, igual é feito pela Tesla, ou então arcar com o custo do LiDAR, um sensor mais caro com informações mais instantâneas, para fazer a mesma coisa. Uma está apostando, então, tem abordagem de negócio diferente, uma está apostando no veículo mais caro, mas somente como um serviço, então esse custo não é passado para o consumidor, é passado só para a empresa que faz a frota e acaba se pagando com o tempo. E a outra é que é disponibilizar esse produto de forma massiva para os usuários. A direção no carro que todo mundo está dirigindo, pode escolher dirigir ou não dirigir de forma mais barata. E está operando com o desenvolvimento da inteligência artificial para conseguir se privar de mais sensores caros como o LiDAR. Então, ele está colocando de forma massiva, criando um monte de dados e aumentando a percepção, aumentando a capacidade de IA do carro, em vez de investir em sensores caros. Então, tem essa disputazinha entre duas abordagens de negócio nesse meio de sensores. Essa imagem aqui, juntando todos os sensores, dá para ver que dá para ter uma percepção muito boa do ambiente em volta. Não tem pontos fracos quando se junta todos os sensores ao mesmo tempo. Agora, para terminar a apresentação, a gente ainda vai falar das considerações éticas dessa tecnologia. Vou dar um exemplo aqui, trabalhar em cima de um exemplo para ficar bem claro. E depois vou aprofundar a questão de regulamentação e como esse meio ambiente, regulamentação, tecnologia, sensores, ou a própria sociedade vai interagir com esses veículos autônomos. Então, nesse caso aqui, nesse exemplo que eu trouxe, tem 4 veículos. Tem o veículo preto no meio, é um veículo autônomo. Tem uma moto do outro lado com o motorista, no lado direito, e tem uma caminhonete no lado esquerdo. E na frente vai ter um caminhão com essas cargas, transportando essas cargas de forma solta. E essas cargas, num certo momento, vão cair para cima do veículo autônomo. Então ele vai ter que tomar uma decisão, né? Porque se não tomar nenhuma decisão, que é uma decisão também, ele vai se chocar nesses objetos pesados, oferecendo risco ao motorista. Então ele tem 3 decisões basicamente para fazer. Ele vai permanecer na pista e colocar em risco a vida dele. Aí, se fosse ele, talvez ele não fizesse essa decisão, mas o veículo autônomo, ele age de forma preditada e talvez faça a decisão. Ele está colocando em risco somente os usuários daquele veículo, né? Não está colocando mais ninguém em risco. Mas pode ser um risco muito severo para a pessoa que tem aquele veículo, né? Então ele pode tomar outras decisões, ele pode tomar a decisão de ir para a direita e atropelar o motociclista. Seria a forma de locomoção aí dentro de todos esses casos mais vulnerável. O motociclista é aquela pessoa mais vulnerável no trânsito, então ele colocaria o motorista da moto ali em grande risco, batendo nele, mas
Em compensação, os ocupantes daquele veículo estariam em baixo risco, né? Porque bater em cima de uma moto não oferece tanto risco assim quanto bater na carga do caminhão ou bater naquela caminhonete pesada. Então, se fosse a consideração de colocar em menos risco possível os passageiros do veículo autônomo, talvez nesse ponto de vista essa escolha seria a correta. Mas será que é a escolha ética, colocando em risco um outro motorista, um motorista da motocicleta? Do ponto de vista de segurança, o veículo mais seguro trafegando nessa estrada seria a SUV. Tem uma pontuação de segurança muito maior que uma moto, que coloca o motorista, o condutor da moto, de forma muito mais vulnerável no trânsito. Então, talvez a melhor decisão seria bater naquele veículo que é mais seguro, fornecendo assim menos risco para os terceiros, né? Desse ponto de vista, essa seria a melhor decisão. Então, a gente pode justificar todas as três decisões. Se fosse o motorista assumindo essas decisões, a gente justificaria e estaria perdoado, porque é uma decisão rápida, uma decisão de fração de segundos. Começou a cair a carga, ele teve que tomar uma decisão. Mas uma vez que a gente está programando essas coisas num carro, a gente está programando fornecer menos risco para os passageiros dentro do próprio carro, ou programando para fornecer o menor possível de risco para os terceiros. Então a gente está identificando a caminhonete e a motocicleta e escolhendo para onde a gente ir. Então essa decisão é premeditada e fica difícil tomar essa decisão, né? Tem que ter regulamentação, tem que ter normas e coisas do tipo. A gente tem que identificar os responsáveis, vai ser a montadora, vai ser o motorista do veículo, mesmo ele não estando conduzido, qual que é a decisão, como é que vai entrar a montadora, vai precisar de uma caixa preta para mostrar a interpretação dos dados e a forma como é feita a decisão, como é que vai ficar o motorista. Então vai ter que ter todo um código de legislação para esse tipo de acidente, para esse tipo de coisa. Eu trouxe uma frase que vai representar bem isso. Os motoristas humanos podem ser perdoados por fazer uma decisão instintiva, uma decisão ruim, fração de segundo, como desviar do tráfego ou parar no campo, mas os programadores e designers de carros automatizados não têm esse luxo, pois têm o tempo para acertar e, portanto, assumir mais responsabilidade pelas coisas ruins resultantes. Então, dentro dessas fabricantes de carros autônomos, vai ter pessoas responsáveis em trabalhar com a ética desse negócio, trabalhar com esses tipos de decisões, pensar cautelosamente em quais seriam as decisões certas para aquele tipo de veículo, quais escolhas ele vai fazer. Então agora a gente tem preocupações com a segurança e tem a legislação que vai orientar esse tipo de coisa, né? A prevenção de risco, de regulamentar e conter essa tecnologia, progredir da forma apropriada. Isso cria um ciclo. A preocupação com a segurança são os próprios sensores e as limitações de sensores, como eu mostrei, os algoritmos por trás de decisão, a forma como a gente processa a informação e toma essas decisões, identificar o obstáculo, o próprio tempo da decisão, né? Esses veículos vão dividir a estrada com carros autônomos e não autônomos, então tem que ter uma preocupação com a maioria, tem que ter a preocupação com o motociclista, com o pedestre e tudo mais. A gente também tem as condições meteorológicas como agravantes, são limitações na operação de sensores. A gente não tem a melhor tecnologia hoje em dia, então tem que tomar decisões. Esse veículo vai parar na lateral e esperar passar problemas meteorológicos ou condições ambientais difíceis, ou vai pedir para o motorista assumir controle. Se o motorista não tem esse controle, vai ter uma central com a visão dos sensores e tomar essas decisões por ti. Como é que vai surgir esse tipo de coisa quando o veículo precisa de mais segurança pelas condições da pista e tudo mais? Então a gente coloca todas essas preocupações de segurança, os acidentes, os obstáculos, as condições meteorológicas, e a gente vai alimentar a legislação adequada para responder a essas preocupações que a gente tem. Então, à medida que vai surgindo as coisas, a gente vai pensando melhor, vai surgir formas de lidar em termos de legislação. Então, aqui tem algumas legislações que foram implementadas em nível de automação SA2. As montadoras precisam de sistemas para garantir que o motorista está engajado e com a supervisão. Então, esses veículos pedem para o motorista engajar na hora necessária.
Tem a percepção também que a falta de legislação pode colocar veículos em fase de teste na estrada, trazendo aqueles acidentes que eu coloquei, onde tinha o carro da Uber de forma experimental e atropelou um ciclista. Aquele acidente também com a barreira da Tesla, né? Então tem que padronizar os testes e desenvolvimento de AV para não surgir esses problemas ao longo do desenvolvimento. Então a gente cria esses quesitos de legislação, o engajamento, a supervisão, a padronização desses sistemas. E a gente fabrica testes, a gente impõe condições para lançar esses produtos na estrada, né? Tem que garantir a qualidade de todo o sistema. Então a legislação fornece, através da coleta de dados, ela toma decisões de como é que vai ser esses testes. É preciso padronizar, criar relatórios para agências supervisoras, ter uma resposta de qualidade para esse tipo de tecnologia e estabelecer também a responsabilidade das montadoras e dos fabricantes de sensores e tudo mais para que tudo seja averiguado, né? Tudo seja testado e averiguado. Isso se torna um ciclo de engenharia dentro dessa nova tecnologia. A gente tem a tecnologia, o controle automatizado, a inteligência artificial, a gente gera dados, os dados respondem às nossas preocupações de segurança, a gente garante que pode operar naquelas condições, fazer o que promete. A gente também leva dados para a legislação, para ela criar padrões. Tudo se retroalimenta aqui envolvendo a engenharia e essa tecnologia nova. Eu trouxe aqui um resumo sobre o que os governos estão fazendo em relação a essa legislação. Eu não vou aprofundar na explicação disso aqui, mas tem lugares que está se priorizando mais o desenvolvimento, que tem um controle baixo. Tem lugares que você está prevendo a vinda dessa tecnologia e está se aprofundando na legislação e no controle. Então, tem diferentes quesitos: a segurança, os responsáveis, a privacidade, a segurança, e posiciona diferentes países em relação a isso. Tem uns que são bons numa coisa e ruins na outra, e vice-versa. E no futuro vão tentar convergir numa boa legislação respondendo aos quesitos de segurança, de responsabilidade das indústrias, de privacidade das informações e a segurança cibernética. São todos quesitos muito importantes hoje em dia, até mesmo sem levar em consideração os carros autônomos. Até esse ponto da apresentação eu não falei sobre o Brasil. O Brasil, a maioria aqui não conhece veículos autônomos, isso é uma novidade pra gente, né? Em muitas outras cidades isso já é uma realidade, já está de forma comum no dia a dia das pessoas. Em cidades onde tem um maior desenvolvimento tecnológico, mas não só isso, também as condições favoráveis para testar esses veículos de forma inicial. Então tem alguns dos países como o Reino Unido, os Estados Unidos, a Noruega, lugares com boa infraestrutura e com uma recepção boa desses veículos, e mesmo nesses lugares se escolhe ainda a dedo onde é que vai operar. Lugares que têm a condição climática estável, o trânsito não muito caótico. Então, os lugares de implementação estão sendo escolhidos muito a dedo, e aqui no Brasil, claro, não surgiu isso ainda, a gente normalmente está atrasado nas coisas. Mas na nossa pesquisa, na pesquisa que eu fiz ali, que ranquei os países em diferentes quesitos, tem aqui a posição do Brasil. A pesquisa ranqueava 30 países importantes para essa tecnologia, e a gente ficou em 30 em quase todos os quesitos, só não em aceitação. O Brasil é um país que aceita bastante tecnologias novas, né? E a gente está fazendo algumas coisas em relação aos carros também. Esses carros mais novos, melhorar as tecnologias do carro. A gente tem um programa governamental de pesquisa, Rota 2030, que em 2030 a gente vai se tornar mais independente dos combustíveis fósseis. Então a gente está pesquisando tecnologias de eletricidade e combustíveis alternativos. Desde 2018 a gente está fazendo isso, então tem muita universidade que recebeu esse apoio e está fazendo pesquisa. A gente está pesquisando motores híbridos, né, também. E em 2019 foi lançada uma pequena frota de carros elétricos. Lá em Brasília, esse carro aí, o Renault Twizy, produzido nacionalmente, um carro totalmente elétrico.
onde eles fornecem esse carro de forma gratuita para se locomover entre os prédios do governo lá em Brasília. Então, é uma ironia, né, de como a gente adota as coisas. A gente adota as coisas primeiro para o alto escalão da sociedade, que seria os cargos públicos de alta patente. E esse veículo também foi exposto lá na Federal, enquanto eu estava estudando no meu mestrado. Eu achei que o veículo não tem nada demais. Muito provavelmente foi superfaturado. Foi feito para os governantes, então eles não veem a importância disso. Então a gente tem um veículo que custou caro, fornece serviço só para aos seletos e não está desenvolvendo muita coisa, né? Só um veículo elétrico simples, pequeno e um tanto feio, não muito tecnológico. Eu termino minha apresentação aqui. Aqui tem uma sugestão de tópicos para explorar o assunto. Vai ter os seminários, né? Os seminários podem ser tanto naquelas apresentações sobre veículos híbridos e elétricos, ou quanto pode ser nesse assunto aqui de carros autônomos. É voltado para tecnologias novas na locomoção. É isso que eu quero que vocês apresentem. Aqui tem diferentes tópicos dentro desse tópico grande aqui que pode ser aprofundados, coisa que eu expliquei ou não expliquei muito bem. E assim eu encerro minha apresentação. So here is a video of a human soccer player playing soccer and a state-of-the-art machine playing soccer. And, well, let me give him some time to build up. Okay, so soccer, we take this for granted, but walking is hard. Object manipulation is hard. Soccer is harder than chess for us to do, much harder. On your phone now, you can have a chess engine that beats the best players in the world.